Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Você que vai nos acompanhar agora nesse culto, receba a paz do Senhor Jesus no teu coração. Nós vamos dar início a mais um culto online nessa quarta-feira e dando graças a Deus, né, queridos, que tem nos aproximado, né, através da internet, e que o nosso Deus possa estar trabalhando no teu coração, no meu coração, enfim, no nosso coração, durante todo esse culto, amém? Nós queremos invocar a presença do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, né? E Ele é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa tarde. Queridos, antes de dar início ao culto, eu estava meditando em Provérbios 15, 13, onde diz assim, né, que o coração alegre aformoseia o rosto, né? E fala, então, que quando o coração, a dor, muitas vezes, abate o espírito. Então, eu queria que você, nessa tarde, né, você que talvez esteja meio triste, meio cabisbaixo, meio aflito, né? Às vezes, com as condições, com as situações da tua vida, que nesse momento você alegre-se, porque você tem um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus que envia socorro do alto. O nosso Deus é um Deus que olha para a aflição do povo dele. É um Deus que nos responde às orações, amém? É um Deus que tudo pode. Então, você não está sozinho nessa tarde, amém, queridos? Vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele continue nessa tarde conosco, que Ele ministre o nosso coração. Receba aí onde você está agora a bênção e a graça do Senhor sobre a tua vida. Amém? Pai Santo e misericordioso, nós nessa tarde nos entregamos na tua presença, Paizinho. Pedimos a Ti que o Senhor esteja ministrando nossas vidas, que o Senhor esteja operando maravilhas durante esse culto, Pai. Que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor receba a nossa adoração, o louvor que sair dos nossos lábios, Paizinho querido, que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor esteja nesse momento, Paizinho, tocando a vida do meu irmão, da minha irmã, onde estiverem agora, todos esses que estão conosco nessa tarde, Paizinho. Derrama da Tua graça, do Teu favor sobre a vida de cada um. E oro também por aqueles, meu Pai, que ainda vão assistir esse culto online, que também ao estarem acompanhando, eles possam, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estar recebendo da Tua graça e do toque das Tuas mãos sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse é o tempo agora, o momento que você pode lembrar de compartilhar com alguém, né, o link do culto, para que mais vidas sejam alcançadas, libertas, abençoadas, porque não há quem não precise do nosso Deus, né? Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor e buscar alegria no coração nesse louvor. Amém? Em nome de Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu, declare isso, para que
sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te contemplar, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Levante suas mãos pro céu e cante. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queridos, dando então continuidade, né, após esse louvor maravilhoso, o Deus opera maravilhas também enquanto a gente o louva. Eu queria meditar hoje numa palavra assim que Deus já falou muito ao meu coração sobre isso. E durante todo esse tempo de ministério, atendendo pessoas, né, acompanhando vidas, a gente sabe assim quão difícil às vezes, né, as pessoas passam por situações e quantas vezes o sentimento humano, ele da alma realmente, muitas vezes ele acaba armando laços para a vida da pessoa, né? Por isso eu queria que você agora colocasse a mão no teu coração e orasse comigo agora, pedindo a Deus para que Ele opere, ministre o teu coração nesse momento, amém? Para que Deus fale com você através dessa palavra. Pai Santo e Misericordioso, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está nos acompanhando nessa tarde, Paizinho, para que o Senhor trabalhe nos nossos corações, ministrando a Tua palavra, que ela caia como semente genuína, Paizinho, que o Senhor fale conosco, que essa semente venha produzir muitos frutos para Teu louvor e para a Tua glória. Amém, queridos? Então, eu quero falar sobre um sentimento tão humano, que é o sentimento, a ira, né? Que muita gente conhece como raiva, né? Quando eu estava vindo para cá hoje, as crianças estavam comigo, né? E uma delas me perguntou assim, o que é ira? Né? Aí a outra respondeu assim, ira é a mesma coisa que raiva. E realmente ira é a mesma coisa que raiva. E é um sentimento humano
porque eu acredito assim que se eu perguntasse agora que a gente não está, né, com pessoas presencialmente aqui, não existem pessoas conosco, esse culto está sendo, como eu disse, apenas online, mas se eu perguntasse assim, quem já sentiu raiva? Quem já sentiu-se irado na vida? Com certeza, não haveria uma única pessoa que não dissesse que já teve esse sentimento. Agora, se eu perguntasse quantos que tiveram esse sentimento, fizeram coisas, tiveram atitudes, falaram coisas, ou tiveram comportamentos que depois se arrependeram, eu creio que muita gente também iria levantar a mão e dizer assim, eu também. Porque a ira realmente é um sentimento humano, mas também é um sentimento que produz consequências muito negativas às vezes. A palavra do Senhor, eu queria ver com vocês, começar dizendo que na palavra do Senhor, lá no livro de Gálatas, né, capítulo 5, ali a partir do versículo 16, vai falar, ali fala sobre os frutos do Espírito e sobre os frutos da carne. E entre os frutos da carne vai aparecer a ira, né? Ou seja, é um sentimento, né, da carne, é da nossa humanidade, né? Em contrapartida, o autodomínio, a mansidão seriam fruto do Espírito. Mas aí você pode estar se perguntando, mas é possível viver, a gente passar por todas as situações que a gente passa ao longo dos anos e não sofrer ira de alguma coisa? Ou mesmo quando nós muitas vezes nem estamos irados, mas nos deparamos com pessoas que estão. E às vezes a influência daquela pessoa sobre nós, às vezes a gente nem está ali se sentindo com raiva ou irado, mas de repente alguém num estado de ira ou de raiva acaba te influenciando e quando vê você ficou igual. A palavra do Senhor diz que nós podemos irar, sim, mas nós não podemos pecar através do sentimento da ira. Se você for, por exemplo, comigo, né, ali no Salmo 4, no versículo 4, o salmista diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Permite a ira, o sentimento da ira, mas não o pecado que é gerado pela ira, né? E aí, eu meditando, refletindo uma vez mais sobre a ira, eu fui assim meditar em Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, quando a gente fala em ira, né, diz assim, mas até Jesus ficou irado. Quantas vezes eu já ouvi, e eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando também já ouviram alguém dizer assim, mas Jesus, que era Jesus, ficou irado, então eu também posso. Realmente, existe uma passagem que Jesus realmente ficou irado, é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois da ira, não pecou. E eu vou te explicar por quê. Porque vou começar falando um pedacinho disso, para você depois falar para a gente meditar quanta coisa negativa a ira pode trazer para nossas vidas. E quando nós fazemos o controle da ira, quando nós temos o autodomínio, quantas coisas ou colheitas positivas é possível ter. Como que quando nós interrompemos esse sentimento e não damos vazão à expressão dela, pecando, como que a gente muitas vezes se livra de problemas, se livra inclusive de dificuldades nos relacionamentos e como que o controle, o autocontrole pode trazer bênçãos
para a nossa vida. Amém? Então, em Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. No outro evangelho, diz que Jesus chegou a pegar eu agora não me lembro bem o nome da planta lá, mas ele pegou e fez uma espécie de um chicote, né? E começou a bater assim nas mesas, né, dos cambistas, lá onde vendiam-se. Então, as ofertas eram levadas ao templo e muitos compravam, tinham dinheiro para ofertar coisas grandes, animais grandes, e outros, às vezes, eram pombinhas. Então, ele vai contra esse comércio dentro do templo. Só que a Bíblia diz assim que Jesus, quando fez isso, diz assim, para que se cumprisse aquilo que estava escrito sobre ele: o zelo pela tua casa me consumirá. Havia uma profecia que Jesus iria ter zelo pela casa de Deus. E aquela situação ali indignou ele no sentido de que não trazia o cumprimento, né, daquilo, da obediência àquilo que Deus queria no templo. E então, em cumprimento ao profético, ele vai, né, e expulsa dali os cambistas e os vendedores. Então, o motivo da ira, da revolta, da indignação ali de Jesus foi, na verdade, porque estava se fazendo algo que não era permitido se fazer ali no templo, mas muito mais para que se cumprisse aquilo que havia sido profetizado sobre Jesus, que o zelo pela casa de Deus iria consumi-lo. Então, queridos, essa foi uma ira, eu não vejo isso como justificativa. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas eu fiquei irada, depois eu não posso nem, às vezes não consigo nem perdoar, porque isso não está certo. Não. Até Jesus ficou assim, não. Jesus, ele estava cumprindo a palavra de Deus. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas é bem diferente, né? Jesus ali estava trazendo o cumprimento sobre a profecia que havia sobre ele, inclusive. Amém? Agora, quando eu assim, separando um pouquinho, eu vejo assim que a ira, ela pode ocorrer de algumas maneiras. Uma das maneiras que ela mais vamos dizer assim, se pronuncia, ela surge na pessoa, é através da indignação. É quando você passa por uma situação assim, que aquilo te deixa indignado. Quem já passou por isso, né? Eu acho que não existe quem não tenha passado. Salmo 37, 8, no versículo 8, diz assim, que nós não devemos nos irar quando vemos que tudo vai bem ou está... Vamos lá, tudo vai bem, por exemplo, para o ímpio. Vamos lá comigo para a gente falar com base no versículo, né? Então, o Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo que fala exatamente do final dos bons e dos maus, né? É um salmo davídico, e ele vai dizer assim, no versículo 8, diz assim: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, porque certamente isso acabará mal. Então, tem situações na nossa vida que nós ficamos tão indignados, né, que corremos o risco
de vir um sentimento de ira no nosso coração, né? Às vezes, né, você trabalha, é o que mais ou menos o que o salmista estava falando aqui, né? Você faz tudo certinho, você procura fazer o melhor, você dá o teu melhor, e de repente você sofre determinada injustiça, fica totalmente indignado ou indignada, né? E de repente você vê que aquela pessoa que não fez nada do que você estava fazendo, né? Não aconteceu nada com ela, é o que o salmista está falando, né? Mas você que honrou a Deus, que procurou servir a Deus da melhor maneira, você às vezes pode ficar indignado perante algumas injustiças. A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos irar, né? Que essa ira, deixe a ira. Abandone essa irritação. O salmista está dizendo, porque isso daí vai acabar mal. Não venha você a ter um sentimento negativo por causa disso, né? No Salmo, no livro de Tiago, isso é muito importante a gente ler, nos versículos 19 a 21, depois você pode ler lá, Tiago diz assim, olha, não adianta vocês se irarem, porque a ira de vocês não vai produzir a justiça de Deus. Ou seja, o fato da gente ficar irado, indignado com algumas situações, você pode ficar. Mas se você expressar essa ira, né, da maneira inadequada, com um comportamento inadequado, isso não vai trazer a justiça de Deus. Porque eu quero que vamos lá ver, eu estou tentando aqui achar na minha Bíblia, mas então está lá no capítulo 1, né, versículos 19, diz assim: vocês sabem a prática da palavra de Deus. Diz assim, então Tiago está dizendo, né, para os convertidos ali, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Se o fato de se nós ficássemos irados e isso produzisse a justiça de Deus, aí seria diferente. Mas o que Tiago que está escrito aqui, que a nossa ira não produz justiça de Deus, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus é um espírito de mansidão, é um espírito de autocontrole, de autodomínio. Esses são os frutos do Espírito, né? Queridos, aí você pode estar pensando assim, mas por que falar de um assunto, né, como a ira, que é tão humano, e de repente como conter essa ira? A palavra do Senhor nos dá, por exemplo, o livro de Provérbios vai falar em muitas passagens sobre o mal que a ira acaba causando para a vida da gente. Vou dar para vocês um exemplo. Eu acho que quando a gente pensa em muitas situações que ocorreram, que são relatos bíblicos, a gente vê que a ira, ela incentivou, né, muitas atitudes negativas de muitos relatados na Bíblia. Eu sempre digo, aparece, né, tem dois sentimentos que aparecem muitas vezes na Bíblia. A inveja. Você vai ler lá que Jesus vai dizer na Bíblia que Jesus foi entregue por causa da inveja, perseguido, né, pela inveja. Você vai ver que José foi invejado pelos irmãos. E outro sentimento muito comum é o da ira. Vai dizer que o faraó teve uma fúria muito grande, uma ira muito grande, teve muitas
muitas atitudes, né, nocivas por causa da ira. Existem várias situações bíblicas que contam relatos, né, de pessoas que, instigadas ou incentivadas pela própria ira, produziram ações homicidas, né? O próprio rei Herodes, né, quando se enfurece com a atitude dos 3 reis magos, e depois, logo em seguida, então manda, né, matar todos os meninos, né, menores, né, de 2 anos. Então, e eu quero mostrar para você como que um homem que era manso, um homem de Deus, como Moisés, né, acabou perdendo a bênção por causa da ira. Um homem que foi considerado e é considerado, né, um dos homens mais mansos relatados na Bíblia. A Bíblia vai nos contar que ele acabou pecando por causa da ira. Por isso que a gente diz assim, né, que na Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O problema não é o sentimento da ira, porque é um sentimento humano, mas o problema é o que você faz, o que você vai fazer com a ira. Tem pessoas, né, que sentem aquela ira e dizem: não, agora eu vou sair, vou orar, né, não vou discutir. Tem pessoas que são sábias, se desviam na hora que sentem que estão com muita raiva, que estão afetadas por um sentimento que não é bom. E tem aquelas pessoas que não, né, que dão continuidade, que às vezes partem dali para um sentimento de vingança, e daí a coisa pode ficar cada vez pior, né? Então, no livro nós vamos ver lá em Números, no capítulo 20, Números é no Velho Testamento, né? Veja lá comigo no capítulo 20, nós vamos ler do 2, bem rapidinho, né? Do 2 ao 11, amém? Então diz assim, ó, vejam lá, o que aconteceu que fez Moisés ficar irado. Um homem tão manso, né? Que falava com Deus daquela maneira e acabou ficando irado. Então diz assim, que não havia água para o povo. Então o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão. E o povo começou, então nós não vamos ler tudo para não tomar muito tempo, mas o povo começou a discutir com Moisés. E começa a dizer para Moisés, o povo começa a murmurar, né? Ué, se a gente tivesse ficado lá no Egito, né? A gente não teria, tivesse antes morrido lá, né? Por que nós acabamos vindo para o deserto? E começam a reclamar e lembrar das coisas que eles gostavam, embora estivessem lá como escravos, né? No Egito, num regime de tanta escravidão, de tanta opressão. Ele diz assim, né? Mas lá pelo menos havia cereal, havia figo, vinhas, né? E aqui nem água para beber tem nesse deserto. Então, o que faz? Quando o povo começa a murmurar, reclamar para Moisés e para Arão, os dois saem da presença ali do povo, diz ali no 6, né? E vão para a porta da tenda do encontro. E começam ali a buscar a Deus. E Deus vem até ele e diz assim lá no versículo 8, para Moisés, né? E para Arão, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, aí Deus fala assim, fale para a rocha. Deus estava dizendo, fale para a rocha. E ela vai dar água. Ou seja, Moisés então chegava ali, falaria com a rocha, e daquela rocha sairia água para dar de beber a todo aquele povo que estava murmurando e reclamando de sede ali no deserto. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então, aí veja ali no 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse, olha, a hora que Moisés vai falar com o povo,
é a hora certamente que ele começa a ficar irritado e irado. Porque ele diz assim, agora escutem, rebeldes. Ali então, Moisés já está começando a ficar irritado, né? Ele diz assim, tá dizendo assim, agora vê se me escutam, seus rebeldes, né? Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Vejam quanto que Moisés estava cansado, irritado com a atitude daquele povo. E ele diz assim, aí diz assim, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Ele ficou tão irritado, Moisés, que ele perdeu ali, né, a instrução que Deus tinha dito. Deus tinha dito para ele, fale com a rocha. Mas Moisés vai lá e fere a rocha 2 vezes com o bordão, né? E a hora que ele fere, sai a água, e a água então é dada para todo aquele povo. Mas isso impede essa atitude de Moisés. Ficou irritado, ficou ali, né, irado, irritado, e aí acabou tendo uma atitude, né, fora do que era orientação, né? Como a gente diz, né, saiu ali dos prumos, não fez aquilo que ele tinha que fazer, né? Errou. E isso custou para Moisés, que ele levou o povo até a terra prometida, mas por causa disso, depois você vai ler comigo, Deus não permitiu e Moisés não pôde entrar na terra prometida. Depois você vai ler lá na sequência que por causa disso, Deus disse, agora você fez isso, você feriu, você bateu na rocha, porque a rocha representava ali o próprio Deus, né? E aí então ele não consegue. Qual foi a consequência dessa ira de Moisés? Não conseguiu entrar depois na terra prometida. O povo entrou. Moisés, Deus permitiu apenas que ele visse de longe, mas quem entrou na terra prometida, conduzindo o povo, foi Josué. Então a ira traz consequências. Às vezes, né, no momento de ira, a gente diz coisas que depois a gente se arrepende, né? Às vezes, no momento de ira, você acaba contaminando um relacionamento, assim, estava tudo indo tão bem, você estava feliz naquele relacionamento, de repente, a irritação, você deixa que aquele sentimento de negativo, como a ira, flua, e quando vê, você já falou aquilo que você não devia. Às vezes existem casais, às vezes, que brigam tanto, ou mesmo às vezes não é nem casal, às vezes entre 2 irmãos, às vezes no meio familiar, às vezes pais e filhos, que de repente se perguntam, mas por que a gente está brigando? Quando a briga já avançou muito, a discussão já avançou muito, não se sabe às vezes nem o que deu vazão, o que fez começar. Só lembra-se muitas vezes, é que você naquela hora que você falou tal coisa, tudo começou. Aí você vê que foi por causa às vezes de uma palavra, né? De alguma coisa que não foi aceita na hora, acabou suscitando, acabou levantando o sentimento de ira, e a pessoa acabou muitas vezes no final se prejudicando, porque às vezes estraga tanto o relacionamento, né? Às vezes faz feridas, né? Depois aquilo que era tão pequeno se torna uma coisa tão grande que vai exigir depois todo um processo de perdão, de reconciliação, né? Coisas que poderiam ser evitadas, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 17, que quem fica irado corre o risco de cometer loucuras. E a gente sabe que é isso mesmo, né? Que a ira, se der vazão, ela pode, se a pessoa ficar irada, ela pode sair fazendo muitas loucuras. E coisas que ela muito maiores, até desproporcionais àquilo que deu início, às vezes, ao sentimento da ira. Veja lá comigo, em 14, no versículo 17, diz assim, quem logo se irrita, comete loucuras. Provérbios 30, vou ler alguns rapidinhos, daí nós já vou estar encerrando, amém?
Diz assim em Provérbios 30, versículo 33, diz assim: porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas, né? A palavra de Deus diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, que é uma das 7 coisas que Deus abomina, né? Então, às vezes, tem pessoas que chegam a instigar a ira do outro, já sabe que tal pessoa está com raiva da outra lá e ainda às vezes instiga um pouco mais ainda essa ira. Amados, isso é muito sério diante de Deus, porque são frutos da carne que afastam muitas vezes a bênção da nossa vida. A bênção, às vezes você está pelejando, você está orando, você está lutando espiritualmente por uma melhora do teu relacionamento em casa, às vezes com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, às vezes no teu trabalho, você está investindo espiritualmente, em oração, em tudo, e de repente uma situação te tira do prumo, causa ira, e por causa daquele sentimento negativo, você acaba às vezes cometendo coisas que depois vai se arrepender, né? E veja ali em Provérbios ainda, no versículo, deixa eu ver se eu já li, no 22, né? Não, no versículo 22, capítulo 29 e 22, diz assim: a pessoa colérica provoca discórdias. Pessoa que está encolerizada, diz assim: e quem facilmente fica irado, multiplica as transgressões, né? Quer dizer, facilmente fica irado, quer dizer, pessoa às vezes por nada, né? De uma hora para outra, ficou irritado, ficou... Queridos, aí você pode dizer assim, eu sei que talvez você esteja dizendo assim, mas também como é que eu vou fazer? Eu sou humano, né? São perguntas que eu também já me fiz muitas vezes, né? Mas em Provérbios 19, versículo 19, vai dizer assim, é muito interessante isso, que aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo. O que está dizendo aqui? Que quem se deixa levar pela ira, que se as tuas atitudes, os teus comportamentos forem para expressar a tua ira, porque depois que você ficou irado, você começa a gritar, a brigar, um sentimento ruim, você sai batendo porta, sei lá o que vai fazendo, né? Diz assim, aquele que se deixa levar pela ira, vai ter que sofrer o castigo, porque se você o livrar, vai ter que livrá-lo de novo. Sabe o que diz ali? Que se a pessoa se habituar a responder, a ter um comportamento de ira, a se deixar levar pela ira, isso vai acontecer várias vezes, e a pessoa vai ser cada vez mais difícil dela se conter, né? Não é isso que está escrito aqui? Veja lá, diz assim, né? Porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Significa que se ela não sofrer a consequência da ira dela, o castigo da ira dela, ela vai fazer de novo. E novamente, e daí você vai ter, quem livrou a pessoa a primeira vez, vai ter que livrar pela segunda e pela terceira. Então o castigo vem, a consequência negativa muitas vezes vem exatamente, né, para ensinar que não deveria, né, irar-se dessa forma. Amados, eu não vou ler todas as passagens, mas depois se lê lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz que o ser humano, a pessoa pode ficar irada, mas que ela é tola. Que aquele que se deixa levar pela ira é uma pessoa tola, né? E eu queria agora encerrar com vocês falando do Novo Testamento. Até agora nós falamos lá de Moisés, né? Falamos dos Salmos, né? Falamos também de Provérbios, que são palavras assim, de muita sabedoria para a nossa vida. Mas eu quero falar para você o que Jesus falou a respeito da ira, né? Que Jesus falou. E o que Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, falou lá no livro, na carta, né,
não é livro, na carta aos Efésios. Queria que você abrisse comigo agora ali no Novo Testamento, em Mateus 5. Veja como que é grave isso que eu vou ler agora, que é palavra forte, né, do Senhor Jesus, quando ele diz assim no capítulo 5, a partir do versículo 21, o título desse subtítulo, ali antes do versículo 21, diz assim: ensino a respeito da ira. Está com esse subtítulo no livro de Mateus, né? Diz assim, Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Por quê? Porque Jesus estava falando aqui, vocês estavam dizendo que não mate, porque quem matar vai ficar sujeito a julgamento. Aí Jesus disse assim: é mais do que isso. É não se irá contra seu irmão, porque aquele que se irá já vai estar sob julgamento. Amados, o sentimento de ira, como nós falamos até agora, ele leva a um comportamento negativo. Ou você contém aquela ira, entrega para Jesus, você não se deixa levar, como a gente diz, né? Uma vez alguém me falou lá, tem um livro lá, contando até 10, uma coisa assim. Eu digo assim, existem pessoas que têm que contar até 5, outras até 10, outras até 20, outras até 50, né? Porque realmente é um processo na vida da pessoa. É clamar para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, me ajuda a ter calma, me ajuda a não ficar irritado. Espírito Santo do Senhor, cresça dentro de mim, tome os espaços vazios do meu coração, trabalhe na minha alma, trabalhe nas minhas emoções. Deus quer habitar em plenitude no teu coração e na tua vida. Jesus estava dizendo aqui, olha, nem se encolerize, não fique irado contra teu irmão. E eu quero finalmente ler agora em Efésios, na carta aos Efésios, o que Paulo diz no capítulo 4, nos versículos 26 e 27. Para você ver comigo, meu irmão, minha irmã, para nós vermos aqui o quanto como que Deus considera, né, a importância das nossas atitudes, né? O mau sentimento leva a uma má atitude. O bom sentimento, quando você ama, você sai abençoando as pessoas. Quando nós sentimos raiva, nós fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Por isso a importância de guardar, né, o próprio coração, a importância de buscar os frutos do Espírito, a importância da gente buscar cada vez mais andar em Espírito e ter uma vida com Deus. Então, em Efésios 4, no versículo 26 e 27, Paulo diz assim, veja lá comigo: fiquem irados e não pequem. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele estava falando como exortando as pessoas, aqueles que andavam na fé, a serem santos, cada vez mais santificados. Então ele começa dizendo: deixa a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. É aquilo que a gente já falou: irai-vos, mas não pequeis. O sentimento até pode ter. A questão é o que fazer com esse sentimento, né? Aí ele diz assim: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês,
nem deem lugar ao diabo. A ira faz com que aquele fruto da carne, né, o espiritual, o Espírito Santo se afasta naquele momento, né, e o espiritual das trevas pode intervir e levar a você a fazer coisas que você nem gostaria de fazer. Então diz assim: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não dando lugar ao diabo. Queridos, essa é uma palavra assim para que a gente entenda realmente quanto é importante nós andarmos cada vez mais com o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são... o próprio Deus testifica que eles são filhos e eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nosso coração, nós temos que buscar na nossa vida: Senhor, me ajuda, me enche do Teu Espírito, buscar nos tornarmos cada dia mais espirituais e menos carnais, né? Para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Eu creio que Deus nos ama muito. E quando nós buscamos cumprir a palavra dEle, buscamos seguir a orientação, quando somos guiados por Ele, nós nos livramos de muitos problemas. Eu creio que muita contenda, muita discórdia, muita dissensão, muita inimizade, muitas às vezes decepções nos relacionamentos, muitos ressentimentos, muita falta de perdão, coisas muito ruins vêm porque às vezes não tivemos o autodomínio. E eu queria que nessa tarde, que você junto comigo agora, você colocasse para o Senhor: Senhor, eu tenho que melhorar nisso. Eu creio que todos nós estamos num processo e precisamos ficar cada vez mais próximos de Deus, amém? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então nós temos que passar por esse processo de santificação. Então eu queria que nesse momento, se você tem tido crises de raiva, crises de ira no teu coração, se às vezes você sente assim que a coisa não era tão grave, mas você tem ficado irritado, eu queria que nesse momento, você aí onde você está, orasse comigo, que você falasse para o Senhor: Senhor, eu quero mudar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, que uma coisa é corrigir o comportamento de um filho, né? Segundo a palavra de Deus, né? Porque você corrige a atitude, o comportamento errado. Mas às vezes aquela pessoa corrige o filho, a filha, com tanta ira, com tanta fúria, que aquilo não é correção. Às vezes aquilo é uma expansão da ira própria, né? E a criança às vezes nem fica corrigida, porque ela fica tão subjugada naquela situação que a própria atitude errada acaba não sendo corrigida. Então a ira, ela nos faz, às vezes, errar muito. Como nós lemos em Provérbios, ela traz consequências negativas. E eu quero que você vigie a partir de agora, porque nós, enquanto cristãos, nós estamos em constante crescimento, em constante aperfeiçoamento diante do Senhor, amém? E através dele, né? Em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que ele, de fé em fé, nós vamos crescendo até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Então coloque eu quero que você agora, junto comigo, ore. Feche os teus olhos, se for possível ainda você está. Amém? E ore comigo. Acompanhe essa oração e concorde comigo. Amém? Pai Santo e Misericordioso, eu quero colocar cada uma das pessoas que foi tocada por essa mensagem da ira, Pai. E que o Senhor tenha uma obra tremenda de libertação, Paizinho. Quero te pedir, ó Pai querido, que nesse momento Tu estejas libertando essa vida, Paizinho. Que o Senhor esteja, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, convencendo, meu Pai, com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo um renovo, Pai. Que aquilo que tem que ser perdoado, seja perdoado, Pai. Para Teu louvor e para a Tua glória, Paizinho. Que essa pessoa possa resistir, Senhor.
Que essa pessoa, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, possa ter mais frutos do Espírito, Pai. Que a ira não seja tropeço mais para a vida dela, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço que cada um que está orando agora, Senhor, receba uma porção muito maior, Jesus, de autodomínio, Senhor. Que Teu Espírito venha tirar os tropeços, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha limpar o coração, Paizinho. Trazer novas atitudes, Paizinho. Traz resistência para essas pessoas. Paizinho querido, que cada um seja mais resiliente, possa suportar as pressões, Paizinho. Seja no trabalho, seja em casa, sem irar-se de maneira inadequada, Paizinho. Meu Deus, que cada um possa, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Paizinho, ter um espírito de mansidão. Eu peço a Ti, meu Pai, nessa tarde, que o Senhor derrame do fruto da mansidão sobre os corações, Paizinho. Tua palavra diz, o Senhor disse lá, está escrito em Mateus, que os mansos herdarão a terra, que os mansos alcançarão misericórdia, Jesus. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nos ajuda, Paizinho, nos capacita, Pai, que aquilo que tem inimigo, inclusive, semeado muitas vezes, problemas na vida das pessoas, Senhor, exatamente para que elas não resistam, exatamente para que fiquem iradas, Paizinho, que cada um possa discernir, Senhor, em nome de Jesus, as coisas colocadas, inclusive pelo inimigo, para fazer a pessoa irar-se, Senhor, e perder muito da bênção sobre a sua vida, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa nesse momento meu irmão, a minha irmã, abençoa a família, ela está representando também a sua família nesse momento, Paizinho, que o Senhor queime o espírito da discórdia, que o Senhor queime o espírito da divisão, o espírito da dissensão, Paizinho, e haja paz nos corações, Pai, e haja paz nos relacionamentos familiares. Isso eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, resista. Muitas das dificuldades são colocadas pelo teu inimigo espiritual, que é para você perder a bênção, para você ferir pessoas, mas isso não vai mais acontecer, porque em nome de Jesus, você vai buscar cada dia mais a santificação em Cristo Jesus, amém? Quero falar com você que acompanhou o nosso culto e que nesse momento diz assim, quero conhecer mais da palavra, ela leu tantas coisas da palavra, temos um link, você pode procurar pessoas da igreja, você pode fazer contato telefonando, seja através de e-mail, mas busque alguém para te fazer crescer no conhecimento da palavra de Deus. E se você está dizendo assim, mas eu não sinto, eu não consigo ter fé, eu não consigo entender a palavra, abra a porta do teu coração, diga para o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, entrar no teu coração. E a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos essa oração, essa entrega, Ele troca o nosso coração de pedra e põe um coração de carne. E Ele escreve os ensinamentos dEle no nosso coração. Amém, queridos? Quero também dar oportunidade para você que vai dizimar, que vai ofertar, parceiro de Deus. Você ainda que às vezes quer ofertar uma cesta básica, faça contato com a igreja. Diga, olha, eu quero ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade de alimento dentro da sua mesa, da mesa da sua casa, né? Busque contato e também entregue contribuição para ajudar os carentes, amém? Tem muitas pessoas na igreja que também precisam, nessa época de pandemia, de ajuda com alimentos. Querido, então, você que é dizimista, que já tem um compromisso com a igreja, esse é o momento agora, tem ali o QR Code ali, esse é o momento de você devolver a parte de Deus, né? Os 10% que é do Senhor, devolvê-lo para a casa dele, amém? Também você que quer dar a tua oferta, saiba que a oferta é agradável diante do Senhor, né? É uma demonstração também que você crê que tudo é dele
e que Ele tem, e que você, tudo que você tem nas tuas mãos vem dele e é para Ele também. Amém, queridos? Eu quero nesse momento abençoar você que está dizimando, que está ofertando, que Deus abençoe, que Deus faça crescer a sementeira, né? Que você cada vez mais tenha mais sementes e que você possa vir a ser um grande contribuinte da casa de Deus para fazer a maior expansão possível nesses tempos, né? Alcançar mais vidas ainda, que o reino de Deus se expanda cada vez mais aqui na terra, como ali como está escrito na oração do Pai Nosso, né? Que a vontade do Senhor nos céus seja feita aqui na terra e que o Evangelho alcance muitas vidas. Amados, é bênção para a nossa vida. Nós podemos contribuir para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra. Amém, queridos? Deus abençoe você, que você tenha assim um excelente final de quarta-feira. Amém, queridos? Que a quinta, sexta, final de semana seja debaixo da bênção e da proteção do Senhor Deus na tua vida e na tua família. Amém, queridos? Deus te abençoe até a quarta-feira que vem.